Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você sobre o poder que as nossas palavras têm na nossa vida. O ser humano, ele é o único ser que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um poder gigantesco de Deus dentro de nós. Por isso que a nossa palavra, ela tem um imenso poder. As nossas palavras, elas têm um poder criativo sobre a nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos de outra pessoa ou sobre aquilo que nós falamos sobre nós mesmos. Com as nossas mãos, nós somente conseguimos atingir pessoas que elas estejam próximas de nós. Mas a nossa palavra, ela vai muito além. Com as nossas mãos, por exemplo, nós não podemos dar um soco, de forma negativa em alguém que esteja a mais de 2 metros de nós. É impossível, as nossas mãos simplesmente não alcançam. Ou, com as nossas mãos, nós não podemos dar um abraço, um aperto de mão em uma pessoa que esteja 1 metro, 2 metros distante de nós. Mas, com a nossa palavra, nós conseguimos atingir de forma negativa ou de forma positiva pessoas que estejam do outro lado do continente. Se nós tivermos pensamentos negativos em relação a uma determinada pessoa, ou se nós falarmos coisas negativas a respeito de uma determinada pessoa, nós vamos conseguir influenciar de forma negativa essa pessoa, mesmo ela estando distante de nós, mesmo ela não sabendo que estamos falando dela, mesmo que ela nunca saiba, nós vamos conseguir influenciar, porque os nossos pensamentos e as nossas palavras, elas são energia. Então, por causa disso, nós vamos conseguir influenciar essa pessoa de forma negativa ou de forma positiva, dependendo daquilo que nós estamos falando ou pensando em relação a essa pessoa. E aí, muitas vezes, a gente não entende por que aquela pessoa ela deixa de gostar da gente, porque de forma inconsciente, mesmo que aquela pessoa não saiba, mas de forma inconsciente, ela vai passar a rejeitar a gente, ela vai passar a nos rejeitar, dependendo daquilo que a gente pensa ou que a gente fala em relação a ela. Então, vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa a respeito do outro, porque se nós conseguimos influenciar o outro, imagina a influência que nós temos em relação a nós, dependendo daquilo que a gente pensa ao nosso respeito. A pergunta para você é: o que você anda pensando em relação a você mesmo? Quais são os tipos de pensamento e as palavras que você pronuncia para você mesmo? Você, por acaso, é aquela pessoa que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você é aquela pessoa que olha para o seu objetivo e diz: vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Você, por acaso, é aquela pessoa que olha para os seus sonhos e diz: é isso que eu quero. E eu tenho certeza que é isso que eu vou conseguir. Ou será que você é aquela pessoa que está sempre dizendo assim: tudo dá errado na minha vida, eu não consigo fazer nada daquilo que eu quero, nada dá certo, parece que eu não tenho sorte mesmo.
Às vezes eu tenho a impressão que Deus nem olha para mim. Muitas vezes eu acho que eu nasci para sofrer. Tudo dá errado na minha vida, nada dá certo. Você é essa pessoa que tem esse tipo de pensamento? A minha vida é muito difícil. Sempre tá tudo dando errado. Se você tem esse pensamento, olha a besteira que você pensa em relação a você mesmo. Se hoje você é um derrotado, é porque muitas vezes você ficou pensando ou falando coisas negativas em relação a você mesmo. Se você pegar a Bíblia e for lá em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: o poder da morte e da vida está na língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Está lá na Bíblia. Muito cuidado com aquilo que você anda confessando em relação a você mesmo, porque tudo aquilo que você fala, ele vai mais cedo ou mais tarde, vai se materializar na sua vida, porque as nossas palavras, elas são como uma semente semeada no solo, e toda semente que nós semeamos, ela vai nascer, e você vai ter que colher aquilo que você plantou. Mais cedo ou mais tarde a colheita vem. E aí você pode dizer assim, tá, mas nem toda semente que é semeada no solo, ela nasce. E eu vou dizer sim, claro. Quando nós vamos plantar uma semente, a gente prepara o solo, não é mesmo? Você vai lá, se você vai, por exemplo, fazer uma horta, você vai fazer o canteiro, vai fofar a terra, vai colocar adubo, tem toda uma preparação para você poder colocar lá a sementinha, não é? Para que aquela sementinha, ela venha germinar. Agora, as nossas palavras, tudo aquilo que a gente fala é uma semente jogada no solo. Mas ela também precisa de um adubo. E o adubo dessa sementinha é a emoção que você coloca, é o sentimento que você emana quando você fala. Portanto, quando você fala coisas negativas, você coloca muito sentimento, não é? Muitas vezes, se você estiver pensando numa coisa positiva, por exemplo, assim, eu vou comprar uma casa, né? Eu vou comprar uma casa. Você falou, mas você não colocou emoção naquilo que você falou. Então, você não colocou o adubo. Agora, quando você perde o controle, por exemplo, quando você fica com raiva, quando a gente não tem controle das nossas emoções e a gente perde o equilíbrio e a gente fica totalmente transtornado, a gente fala com muita raiva, com muito ódio, com muita amargura, não é? Quantas vezes a pessoa discute com o marido e ela olha para ele assim e diz assim, maldito dia que eu te conheci. Se o tempo voltasse, eu jamais me casaria com você. E ela fala assim com tanta raiva, com tanto rancor, com tanto sentimento, e isso é o adubo dessa sementinha. Então você lançou a palavra e ao mesmo tempo você adubou essa palavra. Então, olha, tenha certeza, essa palavra vai nascer, você vai colher. Quantos casais a gente vê divorciados hoje por palavras erradas faladas? Naquele momento de descontrole emocional, naquele momento de raiva, você fala coisas tão doídas, você fala palavras tão duras que ofende, palavras essas que ferem no fundo da nossa alma. E muitas vezes a outra pessoa, ela não tem estrutura para lidar com tudo isso, para saber amar, para perdoar, para ressignificar. E aí a gente vê famílias destruídas
por falta de controle emocional. E você não se dá conta que você está semeando várias sementinhas. E mais do que isso, muito mais do que semear, você está adubando essas sementes com raiva, com sentimento de amargura, de sofrimento, de ódio, com aquela mágoa profunda no coração, com aquele sentimento que sai de você com muita raiva. Você aduba essa semente e a colheita é certa. Nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Então, cá entre nós, vamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas que a gente mais ama na nossa vida. Para aquilo que a gente fala para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que nos rodeiam. Muito cuidado, porque cada palavra que você fala é uma semente que você lança. E se essa semente for então adubada, ela vai florescer e você vai colher aquilo que você plantou. O nosso futuro, ele é determinado pelas palavras que falamos. Lembra-se que a sua língua, ela é o leme do navio da sua vida. E ela não vai só determinar a direção, mas ela vai determinar o destino da sua vida. Cuidado com aquilo que você fala do outro e com aquilo que você fala de você mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigada!